Mesmo tendo uma atmosfera capaz de reter meteoroides, Marte ainda é um planeta incrivelmente marcado por crateras, e tem sua superfície tomada o tempo todo por potenciais impactos. Mas nem todo buraco encontrado no planeta vermelho veio de um poderoso impacto, e verdadeiras cavernas gigantescas já foram achadas por lá. E quando a NASA enviou uma poderosa câmera para a órbita marciana, o número dessas estruturas aumentou exponencialmente, e centenas delas já foram catalogadas por lá. Felizmente, algumas delas permitem até que possamos ver o interior. No vídeo de hoje vamos conhecer as cavernas marcianas. Conhecer o planeta vermelho é uma tarefa que se tem tornado cada vez mais fácil. Não é para menos, já que temos o que mais há de tecnológico na superfície e órbita marciana. Por exemplo, usado como retransmissor para a Terra e para mapeamento da superfície de Marte, o Orbitador de Reconhecimento Marciano é hoje um importante satélite em órbita com o planeta vermelho, que desempenha uma função importantíssima de fotografar em alta resolução detalhes do solo marciano, mesmo estando no espaço. Atualmente, o satélite se encontra em uma órbita de 300 km acima da superfície de Marte, uma altitude ligeiramente inferior àquela que a Estação Espacial Internacional orbita a Terra. É frequentemente usado também como um retransmissor para a Terra, visto que os rovers na superfície às vezes não possuem potência suficiente para se comunicar diretamente com a Terra. Além disso, o MRO está equipado com uma câmera denominada HiRISE, sigla em inglês para Experimento Científico de Imagem de Alta Resolução. Até o momento, essa câmera permanece como a mais poderosa já lançada em direção a outro planeta do Sistema Solar. Ela foi usada desde então para estudar a geologia marciana de uma maneira nunca antes feita na história. Por mais que os robôs na superfície sejam mais eficazes, eles não conseguem abranger uma área maior que o MRO consegue com facilidade. E aliado com a câmera HiRISE, os pesquisadores da missão podem ver de tudo em todas as regiões do planeta por onde o satélite está sobrevoando, inclusive até encontrar os misteriosos buracos na forma de cavernas na superfície do planeta vermelho. Aqui o que realmente impressiona é o extraordinário poder de ampliação alcançado pela HiRISE. A câmera atinge uma resolução de pelo menos 30 cm a partir de sua órbita. Isso significa que a uma distância de 300 km acima da superfície, cada pixel nas imagens capturadas pela câmera pode representar uma área total e real de 30 cm na superfície do planeta vermelho. O MRO chegou por lá em meados de 2006, e desde então a superfície marciana nunca mais foi vista da mesma maneira. As descobertas proporcionadas por essa missão têm revelado de maneira fascinante o passado de Marte, bem como os fenômenos que ocorrem ainda no presente do planeta. Para sermos realmente precisos aqui, a descoberta das cavernas em Marte não veio exatamente do MRU, mas sabíamos da existência dessas estruturas bem antes da chegada da câmera de alta resolução. Por exemplo, um outro orbitador da NASA, chamado de Odisseia Marciana, capturou um imenso buraco entre duas crateras, descobrindo através das imagens em infravermelho que o interior da caverna é mais frio do que a superfície circundante durante o dia e de forma impressionante consegue ser mais quente à noite lá dentro do que o lado de fora. Por que isso é impressionante? Bom, Marte tem uma atmosfera e isso conta muito aqui. Quando observamos as crateras na Lua, as temperaturas dentro não variam tanto, desde que a luz do Sol não consiga incidir lá dentro. A ausência de uma atmosfera na Lua resulta em uma transferência de calor distinta, pois não há convecção térmica. Portanto, o uso de cavernas lunares é realmente considerado como uma solução ideal para mitigar as elevadas temperaturas que surgem durante o dia lunar. E o mesmo pode ser feito em Marte, quando as primeiras colônias humanas forem estabelecidas. As imagens da HiRISE mostram outra ainda mais assustadoramente incrível na região do Monte Arziel. Dessa vez, a caverna parece ser tão profunda que a luz do Sol não consegue entrar o suficiente e só é iluminada parcialmente nas bordas. É difícil medir com precisão, mas levando em consideração que já sabemos sobre tais cavernas, é provável que tais buracos sejam relativamente semelhantes ao que encontramos em vulcões desativados aqui na Terra. A partir da sombra projetada na parede do poço marciano, calcula-se que a caverna tenha quase 180 metros de profundidade, e de acordo com a resolução da HiRISE, a galeria deve ser ainda mais imensa, com larguras variando de 150 até 160 metros. A entrada desse buraco possui justamente 150 metros de diâmetro.
Agora a questão que todo mundo deve estar se perguntando: pode haver algo dentro? Infelizmente não é possível ver o fundo de todas as cavernas encontradas, mas acredita-se que elas sejam geradas por fluxos de lava antigo, evidenciando até que Marte deve ter sido bem mais geologicamente ativo do que é hoje. Em outra caverna, a NASA fez algo inusitado e usou longa exposição para ver o fundo escuro, iluminado pela fraquíssima luz solar que refletia nas bordas. A resposta para a questão então está na imagem que estamos vendo na tela, quando um poço de mais de 100 metros de profundidade foi fotografado em superexposição, até o ponto que as bordas iluminadas diretamente ficaram estouradas de luz. O que vemos lá dentro? Bom, a aparência interna da caverna assemelha-se bastante à área circundante de Marte, mas pode representar um potencial habitat para futuros exploradores do planeta vermelho, apesar de sua considerável profundidade, estimada em cerca de 150 metros. Este poço está situado na região de Tractus Fossae, caracterizada por extensas depressões formadas por atividade geológica antiga. Os geólogos planetários acreditam na hipótese de que essas cavernas podem ter sido originadas devido às tensões subterrâneas nas proximidades de vulcões marcianos. Outro fator interessante aqui é que essas cavernas estão dispostas em linha com outras, sugerindo que podem ter sido formadas de colapsos de material. Pode existir uma extensa rede de túneis que ligam várias cavernas às demais. Considerando essa rede complexa que deve existir no subsolo de Marte, principalmente na região do Monte Árzia, espera-se que possam abranger mais de 1.200 km, excelente para o estabelecimento de futuros humanos por lá. A desvantagem dessas cavernas é a altitude. Elas estão localizadas perto do topo de um enorme vulcão marciano, e nessa altitude elevada a vida teria dificuldade em lidar com o frio extremo e a pressão atmosférica mais baixa, que já não é das melhores. Compreendo que muitas pessoas imaginem a possibilidade de encontrarmos coisas exóticas nesses túneis. No entanto, estamos na verdade tratando de estruturas subterrâneas semelhantes àquelas que já exploramos aqui na Terra. Agora, a questão crucial reside em compreender a extensão dessa semelhança e como esses túneis poderiam ser aproveitados em aplicações futuras. Temos aqui as enigmáticas cavernas marcianas, e as imagens são de tirar o fôlego. Quem sabe um dia uma missão dedicada entre nessas cavernas e revele ainda mais sobre tais regiões incríveis. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!